A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando aqui para os irmãos, amém? Hoje, infelizmente, meus irmãos, eu não vou conseguir fazer a live, né, hoje. Meus irmãos, é que assim, quando eu vou tomar banho, né, eu cubro a minha perna, né, com os ferros. Para quem me conhece, eu tô em tratamento ósseo, né? Então eu tô com a régua, né, que ele chama na perna, no fêmur, né? Então quando eu vou tomar banho, eu tenho que amarrar um plástico ali, vedar para não ir água ali onde é os parafusos, né, que fica na carne ali, né? Por quê? Porque a água do chuveiro, meus irmãos, mesmo que nós toma banho e lava bem com sabão, ela é contaminada, né? Mas esses dias entrou água, né, no plástico, né, no saco de lixo que eu coloco na perna, entrou água e molhou, né, ali os gases, né, que eu coloco para tampar, para não ter poeira, né, essas coisas, ter contato ali, né, para ficar fechadinho também, né, meus irmãos. Daí molhou, né? E tá começando a envermelhar, né? E tá começando a querer ter uma pequena inflamação ali na onde tá os parafusos. Então, quando começa assim, meus irmãos, vermelhar, e eu tenho que ir lá no posto buscar. Amanhã eu vou buscar o antibiótico. E dói demais, meus irmãos. Meu Deus, daí é uma dor intensa, daí eu não consigo se concentrar. Ontem mesmo, não sei se vocês reparou na live que eu fiz ontem, ontem eu estava teimando, viu? Porque não era nem para mim fazer, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meu irmão, minha irmã? Então, hoje eu também estou com dor, vou gravar um vídeo aqui meio rápido, né? Porque não é nada gostoso, né, mesmo? Mas temos que fazer a vontade do Pai, né? E sem a palavra, Deus falou para mim que vocês não podem ficar, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Vocês me perdoam aí, né? Mas já deu tudo certo, é só isso mesmo que aconteceu, né? Que o médico sempre ele me avisa, né? Ó, não deixa molhar, não deixa cair água do chuveiro, que a água do chuveiro é a pior água que tem, né? Que é cheia de bactéria, que vem da caixa, né? Então, mas sempre acontece algum erro, né, meus irmãos? Mas Deus é conosco. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Já deu tudo certo, né, meus irmãos? Nós já somos vencedores só do fato de nós estar aqui na presença do Pai, né, meditando na palavra do Senhor, né, meus irmãos? E a palavra de hoje, meus irmãos, se encontra lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Ao 16. Isso mesmo. Glórias a Deus, né? Vamos lá para a leitura da palavra, né? Aqui é o chamamento de Gideão, né? O nosso Senhor Deus chamou Gideão, né, para guerrear, né, contra os medianitas, e ele temeu, né? Ele quis dar desculpas àquele que sabe quem escolhe, né, meus irmãos? E quantos estão como Gideão, inventando desculpas, né, para não fazer o que Deus está direcionando a fazer, né? Quantos estão querendo dar a volta, né? Deus manda ir para a direita e a pessoa vai para a esquerda, quer ir para a esquerda. Meus irmãos, quando Deus escolhe, amém? Ele não escolhe aquele que é provável. Você pode reparar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que Deus ele não escolhe aquele que é sábio, aquele que está preparado. Não. Deus ele vai escolher aquele que está escondido atrás das malhadas, aquele que não sabe ler direito, aquele que é ignorante, que é bruto. Para quê, meus irmãos?
porque Deus sabe o que tem dentro do coração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele escolhe aquele improvável, que ninguém dá nada por ele, né, meus irmãos? Você pode ver que na Bíblia está recheada de pessoas que é pesado de língua, né, meus irmãos, que não sabe falar direito, pessoas duvidosas como Tomé, né, pessoas explosivas como Pedro, né, meus irmãos? Então, são pessoas que ninguém dá nada, ninguém escolheria, como eu, meus irmãos. Amém? Minha família é uma família humilde, né? Agora que está começando, né, a se dar bem, os meus irmãos, né, meus irmãos? Mas nós viemos de uma família humilde, né? Eu sou o menor da casa, amém, meus irmãos? Eu sou aquele que na escolaridade da vida, meus irmãos, eu sou o menor de todos, amém, meus irmãos? Na vida financeira eu sou o menor de todos, né? Então eu sou uma pessoa improvável, mas Deus me escolheu. Eu não estou falando isso para me se engrandecer, não, meus irmãos, porque eu só estou de pé pela força do meu Pai, que é Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, né? Se eu não tivesse Deus na minha vida, meus irmãos, garanto para você que hoje eu não estaria aqui. Eu já estaria lá na cidade do pé junto. É, meus irmãos. Aliás, lá não. Lá ia estar os restos mortais, né? Porque a minha alma sabe Deus aonde ia, né? Ia pôr, né? Garanto para você que eu não estaria aqui se não fosse as mãos do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, ele chama pessoas improváveis. E o que Deus está falando com isso, que quando ele te escolhe, meu irmão, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você é o escolhido. Você é uma pessoa que o Espírito Santo tocou em você, para você vir ouvir a palavra, amém, meus irmãos? Para você se interessar pela palavra de Deus. Então não pense você que você veio aqui porque você quis, porque você gosta do evangelho, não, que ninguém está na presença de Deus, porque nós amamos ele primeiro. Foi ele que nos amou primeiro e nos escolheu, amém, meus irmãos? Como aconteceu aqui com Gideão, né? Já nós vamos ler a palavra, você vai entender, né, que Deus é contigo. Não é para você temer, porque foi ele que colocou você na prova. Amém, meus irmãos? É Deus que nos escolhe e coloca nós de frente com a batalha. Amém? Não é, muitas das vezes, pessoas ficam enfatizando muito Satanás, né? Ah, que Satanás está na minha vida. Tem muitas e muitas vezes, meus irmãos, que não é Satanás, é o próprio Deus colocando você de frente com a batalha. Amém? Por isso que temos que estar em constante oração com Deus, conectado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Para quê? Para nós saber, para nós ter a sensibilidade de saber o que é o mal que vem e que é o Deus que está permitindo. Amém, meus irmãos? Não podemos deixar de esquecer que Satanás está ao nosso derredor, mas nem tudo ele pode nos tocar sem permissão de Deus. Amém? E nem tudo que vai acontecer de mal na nossa vida é ele que fez, mas sim o próprio Deus que permitiu. Amém, meus irmãos? Então Deus te escolheu. Eu não sei o para quê, o porquê. Se é para você ir na igreja e receber um milagre para converter quem não tem fé dentro da igreja, se é para você ajudar uma pessoa financeiramente, porque Deus usa muitas as pessoas, né, para falar a palavra dele, mas para ajudar também financeiramente. Deus usa as pessoas para falar a palavra. Deus usa as pessoas para ajudar uma família aqui ou ali.
Deus usa, Deus sempre está usando pessoas na terra para fazer a vontade dele. Amém, meus irmãos? E aqui não foi diferente, né? Então você virou, vamos começar a ler lá em Juízes 6, versículo 14 em diante. Então você virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui Deus já está falando para ele: vai na sua força. Amém, meus irmãos? Por quê? Deus está garantindo que é contigo, que é com ele, que foi com ele, né, meus irmãos? Amém? Então, quando Deus fala para nós que ele é contigo, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar enrolando para fazer aquilo que Deus nos ordenou, direcionou a fazer. Faça sem medo, que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te devolver tudo em dobro daquele bem que você vai fazer. Amém? Pela obra, pelo direcionamento que Deus te deu. Então não precisa ter medo. Deus é contigo. Amém, meus irmãos? É como eu. Hoje, eu logo no início do vídeo falei que eu estou com um pouquinho de inflamação. Eu não preciso ter medo, porque Deus já falou para mim que já me curou. E isso foi um acontecimento que Deus permitiu. Muitas das vezes, meus irmãos, é para testar a minha fé, para ver se eu vou se descabelar, se eu vou ficar com medo. Amém, meus irmãos? E não é. Isso é um teste de Deus, que logo, logo Deus já tira da minha vida. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer falar para muitos aqui. Então não temas. Se Deus falou que vai te curar, ele vai te curar. Se Deus falou que é contigo, ele é contigo. Não temas. Não temas os seus problemas. Não temas esse cenário que você está vivendo. Amém? Porque, ó, meus irmãos, quando... Depois nós volta a falar aqui. O Espírito Santo quer falar de outro jeito, vamos falar, né? Meus irmãos, entendam uma coisa. Quando Deus vai dar uma vitória para uma pessoa que ele escolheu, tudo que Deus falar vai ser que Deus está chegando na sua vida e vai ter bênção. Você vai ser restaurado, você vai ser curado. E Deus começa a falar através do ser humano, do pastor, do missionário. E você vê o seu cenário, amém? Vai ser tudo ao contrário. Meus irmãos, você vai ver tudo ao contrário. Experiência própria minha com Deus. Deus já me deu essa experiência. E está tornando a dar de novo. Meus irmãos, quanto mais Deus fala para mim que a minha casa vai ter fartura, que na minha casa vai ter providência financeira, mais as coisas estão andando ao contrário. Mais são os levantes que chegam até mim. Mais coisas acontecem no meio da minha casa, da minha família. É Deus, meus irmãos. Porque a nossa vitória está perto. Amém? Nós só precisamos acreditar, confiar na palavra, crer em Deus e não ficar olhando ao nosso cenário. Porque o cenário, meus irmãos, não condiz com o seu amanhã. O que você está passando hoje não é o seu amanhã. Não é. Porque Deus já está na sua frente. Se Ele falou para você que vai te abençoar financeiramente nesta terra, pois você pode esperar e pode perseverar nos caminhos dele, que Ele vai te dar a multiplicação no mundo, no seu financeiro. Se Ele falou que vai te curar, meu irmão, se você pegou a palavra, recebeu, mas só que sua situação está piorando, você pode ter certeza que falta pouco.
para Jesus tirar com as mãos, tirar essa doença, tirar essa enfermidade do seu corpo. Se Deus falou para você, meu irmão, minha irmã, que você vai pagar suas contas, ainda vai sobrar, você ajudar ainda a sua família, você pode esperar, meus irmãos, que as contas vai virar um bolo louco, você vai ficar perdida, mas Deus chega na hora certa para aliviar o fardo das suas costas, e Deus multiplica o pouco que você tem. Amém, meus irmãos? É como eu já falei aqui no canal. Quando Deus falou para mim, ei, estou chegando com cura na sua vida, mediante a palavra dele, ele falou. Eu apeguei isso. Agora chegou a minha hora. Meus irmãos, a minha perna começou a vermelhar de uma tal forma e começou a vazar pior do que já estava. Amém, meus irmãos? Fui para fazer a cirurgia, acabou lá estendendo até mais do que era para mim ficar, mas tudo no controle de Deus. Saí de lá sem a bactéria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Deus está falando para você, né? Então virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha Deus falando com você. Ele é contigo. Ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele sabe quem escolhe para curar, para mudar a vida financeira, para mudar a família. Ele sabe quem escolhe para colocar na frente da batalha. Ele sabe quem escolhe para colocar no deserto. Ele sabe quem ele escolhe para colocar no processo. Ele sabe quem escolhe, meu irmão, minha irmã. E ele sabe que você não vai desistir. Ele sabe que você vai chegar onde ele quer que você chegue. Ele sabe que você tem pouca força, mas não negou o nome dele ainda. Não saiu da presença do Pai. Mesmo fraco, com poucas forças, você não negaste o nome de Deus e está continuando, mesmo fraco. Meus irmãos, quando Deus fala para nós que nós vamos vencer a batalha vai ficar mais pesada. Amém? Vai começar a se levantar pessoas, vai começar a se levantar problemas na vida financeira, vai começar a piorar a situação na saúde, que você vai chegar assim, olhar e falar assim, meu Deus, não tem jeito mais. Amém? Amém, meus irmãos? Não perca a sua fé. Continue, porque Deus é contigo. Amém? Deus não erra. Eu não sei para quem que Deus está falando, que falou que ele errou ao escolher. Não, Deus não erra. Deus conhece nós, meus irmãos. Foi ele que nos deu a vida. Amém? Antes de nós nascer, meus irmãos, Deus já sabia quem nós ia ser. Então Deus não erra. Quando Deus te dá uma batalha, meu irmão, é porque você é o mais forte dentro da sua família. Você pode ver que sempre tem um na família que é aquele velho ditado que muitos falam, a ovelha negra. Mas é o que mais aguenta a porrada do dia a dia. É o que mais lutou
é o que mais conseguiu vencer adversidades na vida. Você já ouviu falar? Ah, que aquele lá é a ovelha negra da família. Então, é esse que Deus escolhe. É os ovelha negra, que mesmo andando errado no mundo, amém, meus irmãos? Quando abraça com a palavra, quando abraça com a chance que Deus está dando, tirando do mundo, ele agarra ali com fé e vence batalhas. Por quê? Porque aprendeu no mundo. Amém, meus irmãos? Levou muita porrada lá, coisas que ninguém via, né? Deus estava vendo. Por isso que eu, você, nós somos improváveis para muita pessoa. Muitas pessoas, meus irmãos, olham para nós e falam, quem que é esse para estar falando da palavra de Deus? Um ex-cachaceiro? Um cara que ninguém dava nada por ele? Né? É assim que os outros pensam, mas Deus conhece o seu interior. Deus conhece a sua força dentro de você. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. Amém, meus irmãos? Como Deus conhecia Gideão muito mais do que ele mesmo. Então Deus está falando aqui para Gideões, não temas, foi eu que te escolhi. Foi Deus que escolheu aqui. Foi Deus que chamou Gideão. Amém, meus irmãos? E essa vitória já é sua. Eu não sei do que você está precisando, meu irmão, minha irmã, mas Deus está me garantindo aqui que você vai vencer. Que você vai contemplar com os seus olhos a glória do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Basta você continuar na posição de cristão, buscando a Deus em oração, obedecendo seus mandamentos, obedeça os direcionamentos, obedeça a palavra do Senhor. Ande certo com Deus que você vai ver o tamanho do poder do Deus que te escolheu para vencer. Amém, meus irmãos? Você vai vencer essa cura. Você vai vencer essa dificuldade financeira. Você vai vencer essa perturbação do mundo espiritual que está na sua cabeça, te colocando pensamentos para você desviar, para você sair da presença do Pai. Não dê ouvidos a pensamentos de Satanás, a setas inflamadas do inimigo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vigia com o laço do passarinheiro. Amém, meus irmãos? Por isso que a importância de sempre estar em oração. Meus irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo me diz, se você for viajar, final de ano agora, passar com a família, ore antes de pegar a estrada. Ore antes de sair de casa. Aliás, que o bom cristão, ele ora todos os dias antes de sair de casa, né, meus irmãos? Mas você que vai viajar, vai sair de férias, não esqueça de Deus. Não esqueça que você vai viajar, mas você pode orar na sua viagem. Não esqueça de orar antes de viajar. Não esqueça de orar quando voltar para casa. Pede a Deus que vai na sua frente. Pede a Deus que venha na sua frente na volta. Amém, meus irmãos? Não deixe de orar porque você saiu de férias. Amém? Não esqueça de Deus nas suas férias. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para alimentar nós. Então Deus te escolheu. Ele sabe o que você tem de força. Ele conhece você mais do que você mesmo. Amém? E você é mais forte do que você pensa. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, tem bênção chegando. Não só para vocês, mas para mim também. E quanto mais, meus irmãos, nós estiver mais próximo, maior vai ser a peleja. Amém? Mais vai aumentar as dificuldades na estrada, meus irmãos. Mas fique firme, que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Deus, ele é poderoso e não podemos temer, né? Com os levantes, não podemos temer com aqueles que querem nos paralisar. Temos que continuar na fé,
confiando na palavra e acreditando que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família grandemente, graciosamente. Que Deus venha trazer cura para quem precisa de cura. Que Deus venha trazer providência a quem precisa de uma providência. Que Deus venha ser na sua vida neste final de ano. Que seja Deus na sua vida o começo do ano. Que Deus venha fazer parte da sua história de agora para frente. Oh, meus irmãos, melhor ter a presença do Senhor do que uma mansão cheia de ouro. Amém. Glórias a Deus. Não perca a presença do Pai por nada nesse mundo. Amém. Porque quando nós queremos o dono da bênção, amém, automaticamente Ele vai nos abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.